E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Olha, preparei um material muito bom para vocês agora nesse período de quarentena que a gente está passando. Eu espero que todos vocês estejam em casa, certo? Eu vou falar com vocês agora sobre os biomas brasileiros, que a gente tratou aí nas últimas aulas. E esse que vos fala é o professor de vocês, André Calaça, professor de ciências. Gente, eu vou passar para vocês sobre os biomas brasileiros. Só que para entender o que são biomas, a gente tem que saber o que é biosfera, o que é bioma e o que é um ecossistema. A biosfera ela pode ser definida como um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, diz respeito às regiões habitadas do nosso planeta. Ou seja, não sei se vocês podem perceber, eu vou até dar uma marcadinha aqui de vermelho para vocês. Isso aqui se trata, gente, da questão de todo o ambiente terrestre, seja ele na água, na terra ou no mar. Então pode ser considerada biosfera, claro, né? Então, toda parte do planeta Terra onde existe vida, essa é a biosfera. Bio significa vida e esfera significa o planeta Terra, a esfera da Terra. Biomas. Os biomas, eles são grandes áreas do planeta que apresentam um clima bem definido, como a fauna, que são as diversidades de animais, a flora, diversidade de vegetais, além da altitude, tipo de solo, alagamentos e queimadas naturais. Então, se vocês observarem nesse mapa aqui do Brasil, essa partezinha, vocês vão encontrar aqui, ó, várias situações aqui, ó. Aqui a Caatinga, Floresta Amazônica, o Cerrado. Então, por essas imagens aqui, vocês podem ter uma definição muito boa do que é os biomas, que são regiões do planeta que é diferente umas das outras. O ecossistema são áreas diferenciadas de um bioma. É possível encontrar em aspectos diferentes em relação às condições ambientais, como relevo, altitude e clima. Exemplo, essas imagens aqui são de um bioma, o nosso bioma aqui próximo da gente, que é a Mata Atlântica. Na Mata Atlântica a gente pode encontrar diversas regiões diferentes. Então, dentro de um bioma a gente pode encontrar essas partes diferentes aqui, ó. Regiões de água, rios, pântanos, regiões montanhosas, aqui, ó, como vocês podem ver aqui que eu estou circulando, e mata fechada também, né, que são árvores de grande porte. Então, o ecossistema são regiões diferentes dentro de um bioma. Então, para vocês entenderem melhor, o ecossistema ele faz parte do bioma e o bioma ele faz parte da biosfera. A biosfera ela abriga todos esses três aqui. Então, é toda parte onde existe vida do planeta Terra. O bioma são as partes, regiões diferentes do planeta, né? Que tem clima, solo, diferentes uns dos outros. E o ecossistema, eles são regiões diferentes de um próprio bioma. Então, todo ele é diferente um do outro. Bom, pessoal, agora vamos à parte que nos interessa, que são os biomas brasileiros. Esse mapa aqui, ele é um mapa territorial do Brasil, né? Onde contém os biomas do Brasil e suas vegetações. Primeiro vamos começar pela floresta amazônica, vou apontar aqui para ela. Essa partezinha verdinha daqui, verde bandeira. A floresta amazônica é um dos principais, um dos mais importantes biomas brasileiros, porque ela é uma floresta tropical, a maior floresta tropical do mundo, né? Ela fica concentrada a maior parte dela no Brasil. A Mata dos Cocais, essa regiãozinha daqui, ó, é um dos menores biomas brasileiros. Fica aí entre o Cerrado e a floresta amazônica. Essa partezinha laranja aqui, gente, é o bioma da Caatinga, que ocupa 10% do território nacional. O Pantanal, essa partezinha amarela aqui, clarinha, mais clarinha um pouquinho, é um bioma bastante rico em biodiversidade. Ele fica localizado aí no Mato Grosso do Sul. A Mata Atlântica, essa regiãozinha daqui, ó, esse verde, essa parte esverdeada aqui do mapa,
Essa aqui é a Mata Atlântica, né, que também está situada bem próxima da gente. Temos também os manguezais, é a parte que eu mais gosto, essa partezinha roxinha aqui, ó, que pega todo o litoral brasileiro. Os campos, ou pampas, né, como tem duas opções para ser chamado, essa partezinha marrom aqui, os campos, pessoal, fica localizado mais precisamente no estado do Rio Grande do Sul. E a Mata das Araucárias, que é essa partezinha, esse verde mais escuro aqui, é mais um bioma brasileiro. Vamos começar pela floresta amazônica, não é? A Amazônia, como pode ser chamada também. A maioria da parte da floresta está presente em um território brasileiro, no estado, entre os estados de Amazonas, Amapá, Rondônia, Acre e Roraima. Como eu já falei, a maior parte ela está situada no Brasil, por isso que os olhos ficam voltados para o Brasil. Ela é considerada também o pulmão do planeta, né? Por conta da sua grande extensão territorial. É uma floresta tropical fechada, formada em boa parte por árvores de grande porte, situando-se próximas de umas das outras. Ou seja, uma floresta fechada. As árvores elas ficam muito próximas umas das outras. O solo dessa floresta não é muito rico, pois possui apenas uma fina camada de nutrientes. Essa foto ela é bem característica da floresta amazônica porque ela mostra as árvores, né, próximas umas das outras, o rio, né, que caracteriza muito bem a floresta amazônica, a onça-pintada, né, esse animal que é bem característico aí da floresta amazônica, e que inclusive, né, a onça-pintada está sendo raro encontrar aqui na Mata Atlântica. Então aqui ó, nós temos a fauna, a arara, a onça-pintada e a flora, né, que são as árvores, né, a floresta fechada. A região amazônica, gente, ela também é responsável por concentrar uma boa quantidade de tribos indígenas, as comunidades indígenas, a maior parte delas está situada lá. Vamos agora para o Cerrado, outro bioma brasileiro. É uma vegetação típica em locais e as estações climáticas bem definidas. Exemplo, quando é inverno, o período é bem chuvoso. E quando é o verão, o período é bem ensolarado. Então, tem um período de seca também. Em regiões de solo, a composição dele é arenosa. O que é um solo arenoso? O solo arenoso ele é um solo que ele tem um baixo teor de nutrientes e digamos que areia. Pronto, então o solo arenoso ele é muito solto, ele é bem aerado, ele é bem soltinho, diferentemente do barro, né? Essa imagem ela retrata muito bem o bioma do cerrado, porque as árvores do cerrado elas não possuem um porte grande devido à escassez de água no solo e os galhos dela, ó, são bem retorcidos, assim vocês não perceberam. Aqui os galhos são bem longos, bonitos, né? Lá não. Lá os galhos eles são bem retorcidos por conta da água, né, que é escassa no solo, e as raízes são bem profundas. Nessa regiãozinha aqui de baixo, ó, nas proximidades das árvores do cerrado, a gente pode encontrar esses capins aí, só que eles não estão mortos não, pessoal. É porque eles estão bem secos. E isso acontece em períodos de seca. São regiões montanhosas e as árvores elas são bem separadas umas das outras. Características do cerrado. As raízes desses arbustos são bem profundas, para a busca de água em regiões profundas do solo, em épocas de seca. Exemplo. Nessa imagem daqui a gente vê uma árvore pequena, né? Porém, ó, dizem que o cerrado é uma floresta de ponta a cabeça por conta das raízes, que são muito profundas, na época da seca, quando é a maior parte das estações, né? Da estação. Então ela demora a buscar essa água aqui embaixo do solo, por isso que a raiz é tão longa, maior do que até a árvore. Então,
Parece uma floresta de ponta cabeça mesmo, virada de cabeça para baixo. Gente, o cerrado tem a presença marcante de árvores de galhos tortuosos. Olha bem esse galho daqui, dessa árvore. Vejam bem. Ela está bem representada aqui. E ao redor, nós temos um capim mais altinho que a gente chama de ciperáceas. Aqui é o nomezinho aqui embaixo, gente, ó. Ciperáceas. A presença marcante de galhos tortuosos nas árvores também, né, como vocês estão vendo nessa. E uma outra coisa, gente, que é bem marcante também no bioma do cerrado, é a questão das queimadas naturais. As queimadas naturais, ninguém vai lá e toca fogo, não. É a própria natureza que se encarrega de queimar, né? E isso é bom ou ruim? O que é que vocês acham? Depende. A questão das queimadas naturais acontecem devido ao clima muito seco do ambiente. O ar de lá ele não tem umidade bastante, né? A água circulando no ambiente. Então, o sol ele fica bem ativo, o ar fica bastante quente e pouco úmido. Então, aqueles capinzinhos, arbustos que ficam lá, bem ressecados, do nada começa a tocar fogo. Essas queimadas naturais são boas, dependendo da quantidade do fogo, né, e até onde ele vai. O que acontece? Essas queimadas naturais fazem com que o solo ele receba os nutrientes da queima das folhas e o solo ele passa a ficar nutrido através dessas queimadas. E agora, se a queimada demorar demais, ela pode tomar uma extensão muito grande e pode causar um problema ambiental seríssimo. Gente, essa daí é a fauna, né, que é a diversidade de animais. Então, ó, vou só falar de alguns para não passar muito. Esse animalzinho aqui que a gente conhece muito bem, que a gente vê aqui, ó, bastante na nossa região, que é o caçaco, né, que a gente vê muito. Pode ser chamado de gambá também. A cobra coral, encontrada também aqui. O porco-espinho, a onça pintada, enfim. A raposa, a cobra cascavel, enfim. Esses animais, que podem ser também encontrados na Mata Atlântica, alguns deles, também está no cerrado. O tamanduá-bandeira também, ele é um animal que ele é encontrado também no cerrado. Eu acho muito bonito esse animal. Agora mais um bioma brasileiro, que é o Pantanal, um dos ecossistemas mais ricos do Brasil. O Pantanal ele se estende pelos territórios do Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, no noroeste do Paraguai e a Bolívia, né, também nesses dois países. A época de chuvas e cheias nos rios ocorre durante os meses de novembro a abril, ou seja, de novembro a abril ocorrem muitas chuvas. Essas regiões aí do Pantanal, não sei se vocês perceberam, vou até marcar aqui, ó. Não sei se vocês percebem. Essas formações aqui de lagoas que ficam situadas aqui, ó. Aqui também, ó. Que o pessoal também chama de brejo, né? Como queiram falar. O solo, gente, desse lugar, ele é bastante rico em água. Por isso que formam-se essas pequenas porções de água aí no solo, porque o solo já está encharcado de água. Então, há um equilíbrio ecológico bem generoso aí no Pantanal. O ecossistema do Pantanal ele é muito diversificado, abrigando uma grande quantidade de animais que vivem em perfeito equilíbrio ecológico, ou seja, por ter tantas chuvas, por ter tanta água e enchentes, né, naturais, o que acontece? Formam-se essas formações e o solo, além de ter muita água, ele tem muitos nutrientes devido à composição da matéria orgânica, ou seja, da matéria morta, que fica no solo e ela passa a decompor no solo, passando de volta todos os nutrientes para o solo. Olha aí a fauna e a flora do Pantanal. Como eu falei, uma diversidade muito grande. Então, ó, o jacaré, ele é um animal bem
típico dessa região. O tuiuiu, que é essa ave aqui, ó, também a formação, ó, aqui dessa parte com a água. A planta que caracteriza muito bem esse bioma brasileiro aqui é a Vitória Régia, que ela brota essa florzinha aqui, ó. Ela fica bem grande. Temos uma grande variedade de peixes de água doce. A onça pintada também faz parte, ó, o tuiuiu que eu já falei. A onça e várias variedades. Então lá é um ambiente muito rico em água aqui, ó, como vocês podem ver também nessa última imagem aqui de baixo. A caatinga, que é um bioma bem característico do Nordeste. Gente, olha só nesse mapa do Brasil aqui. 10% desse território aqui de Caatinga, ele é um bioma bem quente. O solo ele é bem seco. E a planta que é bem predominante nessa parte do Nordeste são os cactos, né? Vamos para a leitura aqui ao lado. A caatinga é uma formação vegetal que podemos encontrar na região do semiárido nordestino. Está presente também nas regiões do extremo norte do país, lá em Minas Gerais, e no estado do Maranhão e no Piauí também. A caatinga é típica de regiões com baixo índice de chuvas. Ou seja, a presença do solo é muito seca lá. Como eu já falei, gente, a presença de água é escassa no solo. Os galhos são bem retorcidos das árvores, ó. As árvores, elas secam de uma forma que dá a aparência até que ela está morta, né? Então vamos ver algumas características aqui da caatinga. Tem a forte presença de arbustos com galhos retorcidos e com raízes profundas. Olha bem esses galhos aqui. Vou até marcar para vocês, ó. Só por aqui já dá para perceber. Os galhos, eles são bem retorcidos, feito lá no cerrado. Presença de cactos e bromélias, ó, os cactos. Aqui. Os arbustos costumam perder quase totalmente as folhas em épocas de seca. Essa propriedade é usada para evitar a perda de água por evaporação. Como a gente sabe, as árvores elas fazem evaporação através das folhas. Então, as plantas elas perdem essas folhas no período de seca e elas passam a ficar assim, dessa forma, os galhos bem retorcidos à mostra. E por último, as folhas desse tipo de vegetação são de tamanho pequeno e algumas elas são bem peludas, né, devido à escassez de água também. Então, gente, você pode se perguntar por que é que não chove tanto no Nordeste? E aqui chove tanto, né, na Mata Atlântica, na região da praia, do litoral. Veja essa imagem. Dá uma pausazinha no vídeo, fica só observando. Percebam que a água aqui, ó, dos rios, a água do mar, ó, ela manda em forma de evaporação, o sol manda essa radiação, ó. A água evapora, encharca as nuvens e ela manda de volta essa água aqui em forma de condensação, que é a chuva. Não só os rios, os mares que fazem essa evaporação, mas as plantas também, elas fazem um processo de transpiração, ou seja, a planta sua também, tá, gente? Como a gente, mas ela coloca a transpiração através da água que contém dentro dela. Então essa água ela evapora, formam-se as nuvens por si ficam encharcadas, né, de água, deixam de estar no seu estado de vapor, né, e passam a condensar. Essa água ela cai em forma de chuva. Gente, a fauna da Caatinga ela é marcada pela presença de felinos aqui, ó, de pássaros pequenos. Lagartos, tem muitos. E a raposa também. Esses animais são bem típicos da região da Caatinga. Além de cobras também, roedores fazem parte desse bioma também. Campos ou pampas, mais um bioma brasileiro.
Observe essa imagem que você vai ver bem nitidamente. Como é a vegetação dos campos? Imagina aí um campo de futebol. Qual é a principal coisa que a gente observa no campo de futebol? A grama, não é isso? Da mesma forma são os campos ou pampas. Eles podem ser chamados também de campos sulinos. Vamos para a leitura. Os campos caracterizam-se pela presença de uma vegetação rasteira, ou seja, as gramíneas, e pequenos arbustos distantes uns dos outros. O que são os arbustos? Essas árvores aí, ó, pequenas. Mais precisamente no estado do Mato Grosso do Sul, nordeste do Paraná. Agora ele fica mais situado no Rio Grande do Sul. Gente, essa área ela foi bastante devastada pela agricultura, criação de animais, né, essas fazendas, a parte da agrícola também, das plantações. Por ser um solo fértil, tem um clima bem agradável, não é um clima muito quente feito aqui no Nordeste, então foi bem propício aí para as fazendas, para a criação de animais, para a agricultura. E agora a Mata Atlântica é um bioma bastante conhecido nosso. Nós podemos encontrar uma boa parte desse bioma bem preservado ali na cidade de Tamandaré. A Mata Atlântica é uma formação vegetal que está presente em grande parte da região litorânea brasileira. Ocupa atualmente uma extensão de aproximadamente 100 mil quilômetros quadrados. Ou seja, toda essa partezinha verde aqui, ela praticamente nem existe mais, isso daí. 5% da Mata Atlântica está situada hoje lá na região de Tamandaré, na Reserva Biológica de Saltinho. Então boa parte dessa Mata Atlântica ela foi desmatada. Gente, daí dá pra gente observar bem essa imagem da Mata Atlântica. Eu não sei basicamente onde fica situada essa região daí, desse rio, mas nós podemos observar um ecossistema do rio, a mata aberta, a mata fechada, que são árvores altas. Vamos para as características. Primeira, a presença, vou até marcar para vocês irem acompanhando comigo. Presença de árvores de médio e grande porte, e pequeno também, formando uma floresta fechada e densa. Segundo ponto, uma rica biodiversidade com a presença de diversas espécies de animais e vegetais. E por haver essa diversidade tão grande de animais e vegetais, ó, ela é uma fauna rica com a presença de diversas espécies de mamíferos, anfíbios, aves, insetos, peixes e répteis. Na região da serra aqui, ó, do mar, forma-se uma mata atlântica, uma constante neblina, ou seja, a Mata Atlântica ela tem regiões altas também, de morros. E essas regiões elas conseguem abrigar uma neblina. Olha aí a fauna, o mico-leão dourado, também os saguins, também alguns primatas são bastante encontrados lá. Essa imagem está mostrando aqui vários ecossistemas. A mata fechada, de árvores altas, a mata aberta aqui, ó, de árvores de pequeno porte, e outro ecossistema que é o rio, né, que outras espécies de animais estão sendo também vivem nesses ambientes. Por que a Mata Atlântica ela recebe esse nome? Porque fica próximo do Oceano Atlântico que banha, né, toda a região litorânea do Brasil. Vamos para a parte que eu mais gosto dos biomas brasileiros, que são os manguezais. Podemos encontrar o manguezal bem preservado aqui nos nossos distritos de Várzea e Abreu do Una. Os manguezais são considerados ambientes ricos em biodiversidade. Surge do contato de ambiente terrestre e marítimo, ou seja, rios e marés. Gente, essa imagem daí, não sei se dá para vocês observarem, mas essas raízes elas ficam bem expostas, porque devido ao encontro do rio, né, deixa eu marcar aqui para vocês, dos rios e mares, essa água ela fica salobra. E devido à composição da matéria orgânica morta, né, no rio, no manguezal, essa água ela fica salobra. Então ela fica pobre também de oxigênio.
Por isso que as raízes do manguezal elas ficam bem expostas à procura de oxigênio. Essa imagem mostra muito bem aqui, ó. Esse é o mangue vermelho, que tem as raízes expostas assim. Os manguezais são ambientes ricos em nutrientes, o que decorre da decomposição, e possui uma vegetação denominada mangue, ou seja, os animais, as folhas, as plantas mortas, elas se decompõem, elas morrem, né, nessa lama, elas se decompõem, por isso que o mangue ele tem esse cheiro característico dele. A fauna dos manguezais é formada por inúmeras espécies de crustáceos, peixes, moluscos, além de reunir algumas espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Gente, o manguezal ele é o bioma de maior quantidade de espécies de água doce, água salgada e também algumas espécies da Mata Atlântica, né, que como essa transição, eles migram também para se alimentar no manguezal. Então o manguezal, gente, ele abriga a parte rochosa também, algumas partes rochosas, manguezal por si só, os crustáceos, as aves, que a gente vê muita garça branca aqui, as vermelhas raramente, eu acho que nem tem mais. Peixes, claro, né? Mamíferos, tartarugas, enfim, todas essas espécies de água doce e de água salgada também aparecem por aqui. Aqui eu estou vendo um tubarão. Ó, essas espécies são bem propícias a aparecerem aqui também, porque já que a foz dos rios ela deságua nas praias, né, então é muito comum o tubarão aparecer aqui para deixar seu filhote, para se adaptar ao ambiente marinho, né, já que essa transição ele precisa também de águas tranquilas para poder fazer essa adaptação até chegar ao mar. Podemos encontrar também, ó, répteis, só um minutinho. Podemos encontrar jacarés também, algumas espécies da Mata Atlântica, a anta. Enfim, são várias espécies de animais que o manguezal ele consegue abrigar. A Mata das Araucárias também é outro bioma brasileiro, porém ela é uma extensão da Mata Atlântica. Mas o que diferencia a Mata das Araucárias da Mata Atlântica é a predominância dessa árvore daqui, ó, que a gente chama de pinheiro do Paraná, que ela tem esse formato aí. Então, por isso que ela é chamada de Mata das Araucárias, porque ela tem a presença dessas árvores aí. Ela fica situada nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e bem pequeno em Minas Gerais e São Paulo, bem pouco. Gente, dá uma pausazinha no vídeo e vejam aí esses animais. Boa parte deles, maioria, claro, está presente na Mata Atlântica também, com exceção de alguns, né, que eles se alimentam das nozes, dos galhos das árvores, que está presente lá nesse bioma. Então dê uma pausazinha no vídeo, leiam com calma aí o nome de cada animalzinho desse aí, para a gente poder ter uma absorção melhor desse conteúdo, né? E o próximo bioma aí, o último, né, que é a Mata dos Cocais. Gente, a característica predominante desse bioma é a presença dessas palmeiras aqui, ó. São vários tipos de palmeiras. Ela fica localizada mais precisamente entre o Piauí, o Ceará, o Pará e o Tocantins. Esse bioma, gente, ele é bem característico pela presença dessas palmeiras aí. E olha só, a Mata dos Cocais, eu vou circular aqui para vocês perceberem bem. Ele fica na transição entre o manguezal, caatinga, cerrado e a floresta amazônica. Então é um abacaxi isso daí, né? Ele fica bem no meio de todos esses biomas. E por estar tão próximo, ele consegue ter uma fauna bem diversificada por conta da proximidade com todos esses biomas aí. Esse fruto aqui, gente, o babaçu,
Ele é popularmente conhecido como coco de macaco. Além desses frutos, temos a carnaúba também, que é outro tipo de palmeira que pode se extrair várias substâncias, várias matérias-primas para a fabricação de óleos, do álcool, das fibras. E são produtos que são essenciais para a indústria cosmética, né? Então essas palmeiras, elas são a fonte de sustento de várias famílias aí, nessa região.